Dentro da série Ano Zero de Vídeo, nós temos o tema Revelações. Revelações porque pessoas que militam, pesquisam, trabalham, estudam nessa área vão trazer novidades, novas informações ou novos ângulos sobre informações já conhecidas. É por isso que está aqui conosco hoje o professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira é médico, dentista e o homem que trouxe para o Brasil uma posição de pioneirismo no estudo da projeção astral, que ele codificou, dando o nome de uma ciência de ponta, a projeciologia. Ele é o presidente do Instituto Internacional de Projeciologia, que tem sede no Rio de Janeiro, e está espalhado pelo Brasil e pelo mundo também. O professor Valdo Vieira é autor de vários livros. O mais corpulento, o mais substancioso deles é um livro que se intitula justamente Projeciologia, um volume de cerca de 900 páginas, mas ele está produzindo outros textos. Porém, o professor Valdo Vieira não é um teórico, ele é um homem prático. Ele é um homem da vivência e da experiência. Professor Valdo Vieira, você entendeu o que é o astral? O astral para o povo, do ponto de vista vulgar, a expressão comum, popular, é o processo extrafísico ou plano espiritual, a dimensão que transcende a parte energética nossa. Nós temos, por exemplo, essa vida aqui humana é uma vida energética. Então nós movimentamos esse corpo por vias indiretas. Então para isso a gente começou a estudar para ver o que podia discernir nesse sentido. Agora veja, esse plano astral, dimensão astral, plano espiritual, é justamente a dimensão próxima a essa energética que nós vivemos. Nós vivemos, por exemplo, na vida intrafísica, essa vida humana, a vida material, carnal. Mas isso é uma vida energética. O nosso corpo nada mais é do que um conjunto de matéria vivificada biologicamente, através da genética. Agora, a energia básica disso aqui, ela vem da consciência de cada um de nós. Então, por exemplo, existe aquele laboratório, que hoje é muito comum, de radioatividade, por exemplo. Então, a pessoa coloca as mãos dentro de determinadas luvas e manobra certos instrumentos, ferramentas à distância. Então, por tabela, indiretamente, para ela não entrar na radioatividade. É justamente a nossa consciência, é a consciência daquele pesquisador, do cientista, que manobra o processo da radioatividade. Nós não viemos diretamente. A consciência é muito complexa. Ela não é fácil, ela não é simples. Nós todos somos um micro-universo, quer dizer, um universo menor, mas imensamente complicado, sofisticado. É como dizia o pensador Lobsang Rampar. Segundo Lobsang Rampar, a personalidade é um títere e o ser verdadeiro, o verdadeiro eu, é aquele que move o títere. Seria isso? Mais ou menos, mas isso aí ele copiou de uma expressão do século passado que já se usava nas fraternidades, nos processos dessas ciências iniciais, que falava que o problema é o cavalo. Então, o cavaleiro mesmo, existe o cavalo, o corpo é o cavalo. E agora existem as partes intermediárias, por exemplo, às vezes a sela, o arreio, entende? Que é o processo que compõe o soma, quer dizer, o corpo humano. Bom, você não está negando, de certo modo, a ideia religiosa da reencarnação. Até um certo ponto. Nós chamamos a reencarnação, por exemplo, de seriex, ou seja, a serialidade existencial. Nenhum de nós tem esse, vamos dizer, acervo de conhecimento. A gente não consegue isso em 90 anos de uma vida breve aqui. As pessoas já nascem sabendo. Então nós temos aquilo que a gente chama de ideias inatas. Hoje a medicina já admite que um bebê, por exemplo, ele já nasce sabendo. E ele se fixa na expressão da face da mãe. Aquilo mostra que há ideias inatas. Todos nós renascemos, veja bem a palavra renascemos, com ideias inatas. Então, veja bem, todos nós somos gênios. Nós calculamos, por exemplo, uma base de 11 inteligências básicas, mas nós temos muito mais do que isso, são dezenas de inteligências. Agora, 11 básicas. Quais são? Tem várias delas, mas, por exemplo, o que interessa são 3. É a inteligência da parte intelectual, que nós chamamos do mental soma, quer dizer, o seu corpo de discernimento.
além da boa vontade e da boa intenção, você tem o discernimento. Então você tem que saber, por exemplo, o que é o melhor do pior, aquilo que é avançado daquilo que já está ultrapassado, que não interessa mais, que já entrou no bolor. Então, veja bem, essa é a inteligência, então, propriamente dita, intelectual. Agora, existe a inteligência parapsíquica, por exemplo, que é a que nos interessa também dentro do processo da projetabilidade, quer dizer, essa qualidade da pessoa se projetar com consciência para fora do corpo e ter experiência extracorpórea. Então, veja, o parapsiquismo envolve esses processos que tem todas essas crendices, o surrealismo, a opção de coisa, tem que depurar isso de todas as crenças, a fé, a religião, para nós então chegarmos na clarividência, no processo da parapsicologia, o processo, por exemplo, da telecinesia, a distância, esse conhecimento então